Então, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, junto com a turma do Gazeta Esportiva. E também clubes europeus que procuram Bidon e indicam oferta de 56 milhões. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Tá na hora agora de abrir o telão para trazer aqui o repórter Alexandre Silvestre. Eu tô aqui. Alexandre Silvestre. Presente. Chamado. Tô me falta. Para trazer o repórter José Paz para a nossa conversa. Muito boa noite, José Paz. A gente prometeu ontem, aqui no Gazeta Esportiva, mostrar o gol do Memphis Depay com a camisa da Holanda. Então tá na hora de cumprir, né? É isso, Zé Paz, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Bora conferir esse gol do Memphis Depay pela seleção da Holanda contra a Malta, grupo G das eliminatórias para a Copa do Mundo lá na Europa. O Memphis Depay entrou no decorrer do jogo, jogou 26 minutos e marcou o quarto gol da Holanda nessa vitória por 4-0. O Memphis ele foi reserva nessa partida porque chegou um dia depois da data que deveria se apresentar, porque perdeu o passaporte aqui no Brasil, teve o passaporte roubado, segundo ele, precisou de um passaporte emergencial, chegou depois, mas chegou a tempo, entrou nessa partida e marcou o quarto gol da Holanda diante de Malta. Lembrando que a Holanda entra em campo de novo, a Holanda, no próximo domingo, para enfrentar a Finlândia também pelo grupo G das eliminatórias aí da Copa do Mundo lá no Velho Continente, lá na Europa. E o Memphis, ele não deve ser desfalque no jogo contra o Santos, jogo do Corinthians contra o Santos, na próxima quarta-feira, dia 15, lá na Vila Belmiro. Isso porque a Holanda joga no domingo, o Memphis deve chegar aqui no Brasil na segunda-feira e deve ficar à disposição do professor Dorival Júnior para essa partida. Mas o Dorival tem 5 desfalques no mínimo para esse jogo diante do Santos 9h30 na Vila Belmiro, quarta-feira que vem. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo quem são os 5 desfalques certos do Corinthians para esse jogo. Hugo Souza, goleiro que está defendendo a seleção brasileira. Também tem outros 2 jogadores aí defendendo as suas respectivas seleções. O Romero está defendendo a seleção do Paraguai. E o Félix Torres defendendo a seleção do Equador. Esses 3 jogadores vão jogar na terça-feira. E o Corinthians joga na quarta contra o Santos. Então não haverá aí tempo hábil para eles se apresentarem ao técnico Dorival Júnior para essa partida diante do Santos. Outros 2 jogadores também estão fora. O Matheus Bidu, por suspensão, tomou o 3º amarelo contra o Mirassol na última rodada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o Vitinho, ele acabou se machucando contra o Mirassol, teve que passar por uma artroscopia no joelho direito, e aí então uma lesão no menisco, ele não joga mais nessa temporada de 2025. 5 desfalques para o Dorival. Dorival ainda tem outros 4 jogadores entregues à transição física, e esses 4 jogadores, desses 4 aí, Garro, tem o André Ramalho, tem o Charles e o Carrijo é quem está mais longe de voltar aos gramados, porque teve uma lesão importante de ligamento do tornozelo, então vai demorar um pouquinho mais aí para o Carrijo, o jogador peruano, voltar a atuar com a camisa do Timão. Tá certo, Michele? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno com mais Corinthians aqui, direto do Parque São Jorge, tá bom? Tá certo, meu querido José Paz. Fala, Zé. Você tá trocando os nomes Tá um dia difícil aqui pra minha cabeça. Você tá que nem a minha esposa. Hoje eu tô um pouco atrapalhada. Fala, Alexandre Silvestre. Fala, Alexandre Silvestre. Memphis tá entregando mais na seleção ou no Corinthians? Tá devendo no Corinthians, isso eu sei. Ou o Corinthians também tá devendo pro Memphis, aqui, né? mas quando joga, entrega. Os números deles são bons números, já falamos disso. Eu só espero que o Memphis não venha com lenga-lenga lá da Europa, porque na última data Volta FIFA, do machucado. ele teria reclamado, porque voltou, não gosta desse negócio de joga 2 lá, aí viaja, fuso horário, veste a camisa, 2 dias depois e joga aqui no Corinthians, né? Que é muito desgastante, realmente é desgastante. Mas vai ter jogo contra o Santos. Cara, você é atleta, velho. Você é atleta de futebol. A vida é e corrida. Outra, ele volta no jatinho. Volta numa cama, massagenzinha no pé, choquezinho, blá, blá, blá. Não volta na sardinha, igual a gente quando viaja na econômica, tudo assim. Agora, tirando o lado irônico, que tem um fundo de verdade, dá tempo, pô. O cara vai voltar de domingo pra segunda, o jogo é na quarta. É um pouco desgastante, claro que é, mas cara tem que jogar, velho. É muita frescura, desculpa, cara. É um cara que tem que voltar. Eu me segurei pra... Pelo que ele ganha, né? Assim, pelo que ele representa, pela importância que ele tem, pela qualidade que ele tem, ele é obrigado a estar em campo. Né? Ele tem um bônus no Corinthians, que para qualquer coisa que ele faz, tem um valor que cai na conta. Para bater lateral, 10 mil reais. Bater tiro de meta, 15 mil reais. Então, assim, ele precisa também entregar para o Corinthians aquilo que o Corinthians entrega para ele.
mas deve dinheiro, não pagou premiação. Aí paciência, faz parte, negocia. Bom, ele negociou já, né, também. Então, ele como profissional, ele precisa se doar um pouquinho mais ao Corinthians. Tá certo que ele ficou machucado, teve que ficar um tempinho afastado, mas agora, meu amigo, 2 dias de intervalo da viagem pro jogo, entra em campo e joga. A qualidade dele, vê uma bomba, ele amorteceu. Nem que ele saia durante o jogo, mas entra, entrega a vida pelo Corinthians nesse clássico e seja ele também não jogou os 90 minutos lá, no primeiro jogo não vai ser titular no jogo contra a Finlândia. E Alex, eu acho que nem precisa ser milionário ou ganhar muito dinheiro para ter esse compromisso. Quem tá começando carreira no futebol, em qualquer outro segmento, rala. Tem que ralar, velho. Olha, o troféu Mesa Redonda está chegando, a votação está em ritmo acelerado e a disputa entre os jogadores só aumenta. A nossa equipe foi às ruas para... O Zé Paz está voltando para falar mais um pouquinho de Corinthians. Saiu o balanço do timão e os números não são bons, né, Zé? Conta pra gente. Pois é, Michele, o Corinthians divulgou, né, o balancete agora do mês de julho e na soma do ano, né, no acumulado desse ano de 2025, os números não são lá muito legais, não, para o torcedor corintiano. Vamos acompanhar aí na tela comigo, por gentileza, diretor? Porque de janeiro agora de 2025 a julho também, claro, de 2025, o Corinthians tem um déficit aí de 103 milhões de reais. Só o Clube Social aqui, viu, amigos que acompanham o Gazeta Esportiva, tá no negativo 26 milhões e meio de reais. Clube Social que fica aqui no Parque São Jorge. O departamento de futebol teve um superávit de 13 milhões de reais e essa é a boa notícia aí nesse balancete divulgado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, então, relativo ao mês de julho. Notícia ruim é que a dívida do Corinthians subiu exponencialmente, foi para 2,7 bilhões de reais. A gente lembra que dentro dessa dívida aí do Corinthians tá, claro, todo o passivo que o Timão tem em relação à Neoquímica Arena, 655 milhões de reais em dívidas relacionadas à Arena Corintiana. Lembrando que o Corinthians tem um transfer ban aí, tá lidando com esse transfer ban relacionado ao Félix Torres, não pagou o Santos Laguna lá do México o valor de 40 milhões de reais pela contratação desse jogador, então tem tudo isso aí que o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, está tendo que lidar. Lembrando que o presidente do Timão criou um comitê, uma comissão estratégica, um planejamento financeiro para tentar reequilibrar as finanças do Corinthians nessa temporada de 2025, claro, daqui para frente no mandato dele. Tá bom, Michele? Devolvo para você aí, beijo grande para todo mundo e até uma próxima. Zé, até amanhã que a gente trabalha junto na transmissão. É o seguinte, não tá bom. O Zé perguntou se tá bom, mas não tá. 2,7 bilhões, gente, isso não tem como. O lado positivo é o departamento de futebol, mas o Corinthians é o Brasil. O Corinthians é o Brasil. País rico pra caramba, recursos naturais de sobra, um povo raçudo, né? Entra dinheiro, o Brasil faz, só que o dinheiro vai pelo ralo, não vai pra onde tem que ir. Gente. Por má fé, má gestão, corrupção. O Corinthians é o retrato do país, infelizmente, ao longo dos anos. Tem solução isso, Alex? Eu acho muito difícil, pelo menos a curto e médio prazo, eu acho muito difícil e eu temo pelo que vai ser o Corinthians em relação a essa parte administrativa. Não será fácil lidar com esse rombo e o sonho do Corinthians é ganhar a Copa do Brasil para ter uma premiação e amenizar esses danos. Você imagina um clube do tamanho do Corinthians depender de um título posterior para tentar tapar o buraco ou pelo menos amenizar esse rombo? É complicado, hein? Bom, pessoal, é o seguinte, agora eu tenho 3 recados para... Ô, Samir, me conta essa história aí. Será que o Bidon está sendo procurado por clubes europeus? Será que vai chegar uma proposta milionária? Porque, assim, o Corinthians está passando por dificuldades financeiras e precisava vender jogador. Aliás, contava com isso, estava no planejamento, né, realizar algumas transferências para dar uma equilibrada ali nas contas. O que não aconteceu. Yuri Alberto teve uma oferta, mas não foi embora. Breno Bidon era outro atleta sendo colocado aí no mercado. O Yuri Alberto não estava no mercado, né? Mas que o Breno Bidon, que o Corinthians poderia lucrar. Será que isso ainda pode acontecer? Conta pra gente. Pode, né? Claro que não agora, né? Na próxima janela. O Corinthians, ele até vê com bons olhos a venda do Breno Bidon. Até porque o Corinthians precisa pagar, né, muitas contas e hoje é o jogador com mais potencial de venda no Corinthians, né, talvez até mais que o Yuri Alberto, né, a lista de clubes europeus aí que estão de olho no Bidon só aumenta. O Corinthians já chegou, né, a receber algumas propostas, inclusive do PSV da Holanda de 9 milhões de euros que foi recusada. Lá atrás, né, teve também uma proposta do Benfica, antes, né, do Benfica investir no Richard Rios. Então alguns clubes europeus, né, já acenaram com propostas, né? O próprio Zenit também, o Corinthians já recusou, né? Também o próprio jogador não se interessou. O Oriente Médio também houve recusa do próprio staff do jogador. E o Napoli vem forte também, é um clube que entra agora na briga, né? Essa ascensão aí do Bidon, né, nos últimos jogos ajudou bastante, né, a fortalecer essa questão envolvendo busca, né, dos clubes europeus aí pelo jogador. É claro que precisa aguardar a próxima janela e o valor, né, da proposta. Se a gente levar em conta que o Corinthians já recusou uma de 9 e uma de 12, aí fica, né, pode virar uma boa discussão,
porque eu me recordo que o Corinthians, por exemplo, recusou 8 milhões de euros pelo Duqueiroz, acho, né, o Bidon muito mais jogador que o Duqueiroz, e hoje o Duqueiroz é reserva do esporte, né, o Corinthians perdeu o time. Então o torcedor, a gente que tem esse contato direto aí com o torcedor, o feedback, ele fica na dúvida, né, será que o Corinthians vende o Breno Bidon por 15, é muito pouco? Tem torcedor que reclama, que acha que tem que ser 20 milhões de euros para cima, pelo potencial do Bidon, é jovem, 20 anos, e já tem torcedor que acha que o Corinthians não pode perder o time, tá precisando da grana. Então fica essa questão, mas há muitos clubes europeus hoje com sondagens, né, o staff do jogador entende e numa conversa ali revela sondagens, inclusive de Napoli, Grupo City. Agora precisa chegar a proposta realmente oficial e uma que agrade também o Corinthians, que tem 90% dos direitos econômicos do Bidon, Luísa. Tem que estar na mesa, né? Não adianta só sondar, ligar para saber, tem que aparecer. Agora, aparecendo uma boa oferta, é complicado segurar, né? Porque o Corinthians está precisando muito de dinheiro. Como você vê isso, Mussete? Você acha que... Claro, tem que tentar subir ao máximo, né? Mas um valor como esse, 56 milhões de reais, que dá mais ou menos 9 milhões de euros, né? Já seria o suficiente para liberar o Bidon? Haja vista a situação financeira do clube, a gente viu o que o rival São Paulo fez, né? Vendeu os jogadores, a torcida ficou brava, porque considerou a preço de banana, é verdade, mas se viu ali sem opção, então acabou liberando seus atletas. E o Corinthians, como é que deve fazer? Lu, situação difícil. Primeiro, boa tarde para o Samir. Eu acho o Breno Bidon um jogadoraço. Eu tinha minhas dúvidas dele como volante. Eu acho que ele é aquele terceiro homem de meio campo, mas está muito bem como meia. Acho que o Dorival entendeu bem isso. Acho que é até um dilema para o Corinthians, não só financeiro, mas com a volta do Galo, né? Se você recua o Bidon, se ele ganhou o valor de mercado, o clube está endividado e ele se tornou meia, o que você faz, né, com a volta do Galo? Mas falando no aspecto financeiro, eu acho pouco. Tanto 9, quanto 12, quanto 15. Mas quem tem que achar pouco ou não é o cofre do Corinthians. Eu acho que pensando de forma racional, não tem muito para onde ir. Os clubes europeus sabem da situação do Corinthians, são vários transfer bans. Eu acho que não vai dar muito para esticar essa corda. E aí, enquanto o Samir falava, eu pensava em comparações, né? Me veio na cabeça a venda do luxo do Bahia. Eu sei que é para o mercado saudita, o novo rico, que é outro tipo de negociação, e talvez o Bidon não queira, como não se empolgou com o Zenit, mas na venda do luxo foi de 22 milhões de euros, 140 milhões de reais. E o Bidon, para mim, tem muito mais potencial, é mais jovem. Então eu entendo a situação financeira do Corinthians e acho que tem que esticar demais essa corda, porque é um jogador que eu acho que vai ser diferente do caso do Queiroz. Eu acho que é um jogador que, dependendo do clube onde ele vai ser aquela venda que daqui a 2, 3 anos vai ser de 35, 50 milhões de euros e a gente vai ficar questionando a primeira venda do Corinthians. Dá para tirar mais, PVC? O problema de tirar mais é porque você precisa, é lógica de você ter que vender. Quanto custa você tem menos carro? barganha, né? Quando você precisa, você tem menos poder de barganha. Você está vendendo um carro. Eu preciso do dinheiro hoje. Quanto você está dando? 10. Não, mas eu não quero vender o carro hoje. Eu quero vender o carro bem. Você vende por 25. Depende. É a mesma coisa, a mesma lógica. Eu preciso do dinheiro desesperadamente. É um cenário. Eu acho que o Bidon é um jogador que tem potencial de seleção brasileira. O Corinthians não vai vender agora, né? Tá claro que não é agora, porque não tem janela, né? Estamos falando de vender na janela de dezembro, certo, Samir? Isso, janela de dezembro, ou até mesmo no meio do próximo ano, porque a janela de dezembro, eu conversando com o staff do jogador e também com pessoas dentro do Corinthians, depende muito da dança das cadeiras dos clubes europeus, PVC. É incrível como a janela brasileira não se fecha nunca, né? Ela sempre tem sol. Você não consegue fechar a janela. Você está sempre falando assim, não, porque vamos vender o Bidon. Tá, mas nós estamos em outubro, cara. O campeonato termina já 7 de dezembro, dia 2 de dezembro. Por que nós estamos falando de vender agora? Estamos falando de vender agora para entregar em janeiro, ou de vender agora para entregar em junho do ano que vem. O Corinthians precisa de dinheiro, ok. O Bidon é um jogador que pode ser um jogador de seleção brasileira. Eu não o vejo hoje, e eu estou dizendo isso correndo o risco de errar, porque ele é um jogador de seleção de base. Eu não vejo o Bidon como um jogador de Copa do Mundo. Ele pode vir a ser. O Paulo Sérgio foi jogador de Copa do Mundo, ninguém imaginava o Paulo Sérgio jogador de Copa do Mundo, foi. Então pode ser. Mas eu acho um jogador bom, eu não acho o Bidon craque. É diferente de você ter, digamos que o Moscardinho vire um jogador de 50 gols por ano. Ele tem 41 jogos no Corinthians e 41 gols. A grande esperança desse ponto de vista do número é o Moscardinho. Para você fazer um time que se molde a partir de um super talento. Como o Palmeiras, de certa forma, fez com o Endrick e depois com o Estevão. Não é o Bidon. Então vende. Vende, mas vende por um patamar justo. Cara, é muito doido essa história que eu falei da janela agora. Como é que a gente está em outubro discutindo quem eu vou vender em janeiro? Se eu estou em outubro discutindo quem eu vou vender em janeiro, o cara está falando assim, não, vou esperar janeiro, mas eu vou regatear isso se tem clube ligando e falando, tô de olho no seu jogador, você começa a conversar ali, né? Então, conversa, mas se você vai comprar...
Quanto custa um agasalho que eu vou comprar no inverno? Se eu for comprar no verão, é mais barato. Sim. É verdade, você compra em liquidação, né? Você compra com desconto. Agora, o Corinthians, em meio a todos esses problemas, está estudando um novo modelo de negócios. Surgiu a Safiel, que quer fazer o Corinthians debater e implementar o modelo da SAF. A gente está vendo aí essa matéria no All Sport. O que é, em linhas gerais? É um grupo de torcedores que nasceu naquelas doações da vaquinha para pagar a dívida da Neoquímica Arena. E o objetivo deles é ajudar. São torcedores que querem estar ali presentes para ajudar. Primeiro, o que eles pensaram? Criar um grupo político e entrar no conselho, mas aí tem toda uma questão burocrática de estatuto, de leis, de imposições do estatuto, ficou um pouco mais complicado. Daí vem um projeto de SAF. Então, tem acontecido reuniões nos últimos meses, já se encontraram com o presidente Osmar Stabile e com o presidente do Conselho Deliberativo também, Romeu Tuma Júnior, e com outros conselheiros. E já foram recebidos pela Gaviões da Fiel. Ô, Samir, você está acompanhando essa história? Porque eu confesso que eu ainda estou ainda na dúvida, tentando entender, né? Porque eles propõem um projeto para virar SAF, mas eles não são donos da grana, né? Não seria uma empresa para comprar o Corinthians, não seria essa a proposta. E o que eles querem seguir é um modelo que é seguido na Alemanha, do Bayern de Munique, em que esses investidores não detêm a totalidade do clube, nem a maioria das ações do clube, né? 51% ainda ficaria para o clube. Oi, Samir. Não, no caso do Bayern, acho que o PVC, o Lucas, pode até falar mais sobre esse assunto, né, da SAF do Bayern. Para resumir o SAF, é claro que é difícil resumir, né, porque tem que ouvi-los, né, tem que entender realmente a proposta, mas a ideia é o seguinte: o clube teria duas ações, né, compradas aí por dois grupos, um de torcedores e outros de investidores, né, institucionais, como está na matéria, inclusive, do nosso querido Renan, como fundo de investimentos, né, e seria mais ou menos dessa forma. A gestão da SAF, ela atuaria, né, em todas as áreas do futebol, masculino, feminino, base, outros esportes, mas resumindo assim, para a gente, porque o nosso tempo é curto, é o clube ter ações compradas por dois grupos, um de torcedores e outros de investidores institucionais com fundos de investimentos, ô Luísa. Ô, Samir, o que eu fico pensando, não teria uma resistência interna grande para o Corinthians virar SAF, não? Como fica esse debate ali nos bastidores? Sempre vai ter uma resistência, né? Até porque o Corinthians agora está discutindo a reforma do estatuto, né? Que está chegando no seu final já, e vai ser votada, né? Eu acredito muito que no início de 2026 o Corinthians começa a temporada com um novo estatuto já. Então, já está tudo sendo bem encaminhado, vai ser votado ideias por ideias. Enfim, o Romeu Tuma até recebeu o documento, né, hoje, vai ficar o mês de outubro aí, né, o restante do mês de outubro analisando, né, tudo que precisa ser votado. Enfim, então sempre vai ter a resistência, né, mas a gente tem que aguardar, porque no Corinthians tudo pode acontecer, né, Luísa? Mas estamos falando de uma Safiel no meio de uma reforma do estatuto, um clube super endividado, o Corinthians tentando aí se virar como pode, tentando vender os novos name rights, enfim, tem muita coisa que o Corinthians está tentando fazer, né, para sair dessa crise, dessa dívida que, né, hoje, inclusive, né, o balancete do Corinthians já registra que a dívida aumentou. A dívida do Corinthians agora está em 2,7 bilhões, Luísa. Cada dia uma notícia nova e pior. PVC, como você vê a Safiel? Eu entendo a Safiel como um movimento de entendimento de que o Corinthians tem que caminhar nessa direção e é uma direção possível. É algo mais no campo das ideias do que uma proposta em si. Exatamente. Não vai trazer um investidor. Tem dois pontos importantes. Do ponto de vista conceitual, que o Fortaleza fez, o que está no Estatuto do Santos ainda, que o Santos vai rediscutir o Estatuto, né, Lucas? Vai rediscutir o Estatuto. Isso. Está rediscutindo. O Santos também tem um Estatuto hoje que permite ter uma SAF se ela tiver 50% ou menos, que é a lógica da Alemanha. Na Alemanha, para um clube ser empresa, na Alemanha não existe SAF. O modelo SAF, ele é baseado na SAD de Espanha e Portugal. Na Inglaterra, um clube pode ser sociedade anônima, pode ser uma sociedade de que tem um proprietário, como Abramovich foi dono do Chelsea, mas ele não tem esse conceito sociedade anônima esportiva. O conceito de sociedade anônima esportiva é copiado da Espanha e de Portugal. Na Alemanha, um clube pode vender, ele tem que manter 50% mais um das ações. Ou seja, o controle acionário precisa ser do clube. Razão pela qual o Red Bull Bragantino é Red Bull Bragantino no Brasil, o Red Bull Salzburg é Red Bull Salzburg na Áustria, mas o Leipzig é Rasenball Sports. Ele é RB, mas o RB não pode significar Red Bull, porque a Red Bull não pode ser proprietária do clube. Ela é sócia do clube com 49% das ações, não com 51%. Tá, mas aí você faz isso no Brasil. Modelo radical. O Fortaleza quer fazer com 49%. Né? Uma SAF compra 49%. E o controle acionário fica com Fortaleza. Fortaleza já conseguiu vender a SAF? E o América Mineiro?
e o Santos. Por quê? Porque pela cultura que a gente tem de Eurico Miranda, que recebia o dinheiro, não estou chamando todo mundo de ladrão, não se trata disso, né? Nem o Eurico. Mas você recebia o dinheiro do Nations Bank e 2 anos depois, onde está o dinheiro do Nations Bank? Ah, o Vasco está quebrado. Então, como é que eu vou fazer entregar o controle acionário para um país que tem cultura de receber dinheiro da SL, ou que tem cultura de receber dinheiro do Nations Bank, e isso não funciona? Como é que uma empresa internacional vai chegar no Brasil para dizer assim, beleza, eu compro 49% das ações e o controle acionário é seu? Dou o dinheiro e confio em você para administrar meu negócio. Você tem uma dívida de 10 anos atrás, você foi o primeiro clube brasileiro a bater 300 milhões de reais de receita, Corinthians. Hoje, eu fico com 49% das ações e eu dou o dinheiro e o controle acionário é seu. O controle do dinheiro é seu. É difícil achar que isso vai funcionar neste momento da administração do futebol brasileiro. A não ser que fosse o Flamengo. O Flamengo tem uma transformação gigantesca em 12 anos. Então, alguém pode chegar e dizer, não, na administração que vocês estão fazendo, eu confio, eu compro 49% e te dou 51%. Mas é difícil confiar, né? Toma aqui meu dinheiro, mas na hora da última decisão, a palavra final é sua. No Corinthians de hoje, que licencia posto de gasolina e aparece no noticiário policial... E você nem sabe quem é o presidente? Não tem como. É complicado mesmo, né? Sob chuva intensa, o elenco do Corinthians fez nesta sexta-feira o primeiro treino tático da preparação para o clássico contra o Santos. O técnico Dorival Júnior comandou um exercício com estratégias para o confronto, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, a ser disputado na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. O dia de atividades no CT Dr. Joaquim Grava, o terceiro consecutivo durante a pausa do Brasileirão para a data FIFA, começou com uma ativação na academia e o aquecimento no gramado. Depois, os jogadores fizeram um trabalho de jogadas de infiltração de 10 contra 10 em campo reduzido, seguido pelo exercício tático. Liberados pelo departamento médico, o zagueiro André Ramalho e os meias André Carrijo, Charles e Rodrigo Garro continuaram os trabalhos de transição física, iniciada na última quarta-feira. O treino também não contou com a participação dos jogadores convocados pelas seleções durante a data FIFA. Hugo Souza, Brasil, Memphis Depay, Holanda, Ângelo Romero, Paraguai e Félix Torres, Equador. O elenco terá folga neste sábado e voltará a treinar na manhã de domingo, quando iniciará mais uma sequência de 3 dias seguidos de treinos para o clássico.